Olá, na aula de hoje falaremos sobre a biossegurança na radiologia, ou seja, quais cuidados nós devemos ter. Então, acredito que durante a tomada radiográfica, né? Então, acredito que essa aula não tem tantos segredos, tantos mistérios, principalmente para vocês que já pegaram a disciplina de biossegurança como um todo, né? Biossegurança na odontologia, e na radiologia não tem muita diferença. É mais os cuidados que nós devemos ter desde a tomada radiográfica até o processamento químico do filme radiográfico. O dentista e sua equipe estão, como todos nós já sabemos, sob o risco constante, de contrair doenças no exercício das suas funções diante da presença cotidiana de agentes infecciosos. Durante o procedimento da radiografia, o equipamento e os materiais que foram utilizados, eles podem ser contaminados com sangue ou saliva do paciente, se as técnicas de asepsia e normas de biossegurança não forem adequadamente aplicadas. O uso do controle de infecção na clínica de radiologia odontológica visa, em última análise, a prevenção de transmissão de doenças do paciente para o profissional, do profissional para o paciente e de um paciente a outro paciente, bem como a proteção do ambiente de trabalho e do pessoal auxiliar. Os filmes intrabucais também podem ser contaminados, manipulados e transportados no ambiente de trabalho. Evitar a transferência da contaminação presente nesses filmes para o ambiente de trabalho é fundamental, pois neles se encontram diversas superfícies que podem ser tocadas, como cabeçote, braço articulado do aparelho de raio-x, disparador de raio-x, posicionadores radiográficos, painel de controle do equipamento radiográfico, cadeira odontológica, soluções processadoras para filme radiográfico, superfície da câmara escura e diversas áreas que podem ser tocadas por luvas contaminadas ou equipamentos utilizados na cavidade bucal. Então, aqui nós podemos observar como existe aí uma gama, uma grande variedade de materiais, de instrumentais, de equipamentos que podem ser contaminados se nós não tivermos o cuidado de biossegurança durante a nossa manipulação do filme, durante a manipulação do equipamento do raio-x, durante o processamento químico, ao manipular a câmara escura. Então, a gente pode estar sendo um transmissor e permitindo aí uma infecção cruzada, passar de um paciente para outro, do paciente para o profissional, ou até mesmo do profissional para o paciente. Então, todo cuidado em relação à biossegurança ainda é pouco. Considerando o risco de contaminação e infecção cruzada durante os procedimentos na área da radiologia e a importância do aprendizado das ações de biossegurança para a prática odontológica, tem-se a apresentação de métodos confiáveis e de fácil entendimento. Esses métodos têm como finalidade apresentar um conjunto de medidas e condutas clínicas visando reforçar a biossegurança para minimizar ou extinguir possíveis contaminações durante a atividade prática da radiologia odontológica. Então, nós vamos ver aqui quais são esses métodos que nós podemos lançar mão frente à biossegurança para evitarmos esses tipos de contaminação, evitarmos a infecção cruzada. O que é que nós precisamos fazer durante a radiografia? Porque muita gente pensa que nós devemos ter apenas cuidado naqueles procedimentos em que fazemos quando o paciente está na cadeira odontológica, a restauração, ou a extração, ou o canal. A biossegurança deve ser só ali, mas não, se estamos tendo contato ali com a saliva, com conteúdos líquidos, secreção da boca do paciente, estamos em constante risco também de uma contaminação, de uma infecção cruzada, de uma transmissão aí de doenças. Então, por conta disso, devemos ter todo cuidado, todo o aparato, todo o EPI também organizado, bem como os outros métodos aí para desinfecção dos aparelhos, desinfecção de tudo que nós vamos usar na tomada radiográfica, tá? Bem como proteção aí desses materiais, desses instrumentais e equipamentos. Como é que nós podemos fazer? Vamos lá. Medidas de biossegurança na radiologia, Então, primeiramente, equipamento de proteção individual, isso não é novidade para ninguém, os EPIs, avental de manga longa, gorro, máscara descartável e luva de procedimento, é o EPI básico necessário.
para qualquer procedimento e não está de fora aí a etapa da radiologia. Sabão líquido germicida com mecanismo dispensador chamado saboneteira. Nós vamos entender lá na frente qual é a função desse sabão líquido. Nada mais é do que aquele detergente enzimático que nós utilizamos também para a descontaminação prévia dos instrumentais, que nós já aprendemos na matéria de biossegurança, antes de levar esses instrumentais para a esterilização, bem como os instrumentais, nós também vamos descontaminar, vamos fazer uma descontaminação prévia dos posicionadores, né? São aqueles equipamentos, materiais que de fato vão para a autoclave, para a esterilização. E antes de entrar na esterilização, é importante aí fazer uma desinfecção com esse sabão líquido germicida, tá? O que é que mais nós precisamos aí para promover uma biossegurança adequada? Caixas de luva para procedimento, né? Porta-papel toalha e papéis toalhas descartáveis são importantes, fundamentais aí na radiologia. Torneiras automáticas, nós também utilizamos para fazer a lavagem do raio-x e isso vai também promover aí um ato de proteção, tá? Lixeiras clínicas, quais os tipos de lixeira que nós usamos? Para lixo contaminado e lixo reciclável. Vamos também falar um pouquinho mais lá na frente sobre os tipos de lixo e o que é que nós devemos colocar em cada lixo nesse processo aí da radiografia. Filmes radiográficos intrabucais. Precisamos também de rolo de filme PVC transparente para nós embalarmos os filmes intrabucais. Aqui, na verdade, pode ser ou rolo de filme PVC ou saquinho, aqueles saquinhos de geladinho. Eu acho mais prático o saquinho de geladinho, mas pode ser aqueles rolos de filme PVC também. E posicionadores autoclaváveis para radiografia, quando nós utilizamos lá o método do paralelismo. Todos esses são os equipamentos que nós utilizamos para a tomada radiográfica, né? Nenhum deles é novidade para vocês. E junto a esses materiais, nós citamos aqui os essenciais para promover uma boa proteção, promover aí uma biossegurança adequada diante aí deste procedimento. O detergente enzimático hipoclorito de sódio em diferentes recipientes plásticos com tampas distintas para efetuar a descontaminação do posicionador radiográfico. Então, primeiramente, né, nós devemos saber que para a descontaminação dos posicionadores, que são aquelas peças onde vão ser encaixadas ali o filme radiográfico para fazer a tomada radiográfica na técnica do paralelismo, porque relembrando aqui na técnica da bissetriz, nós utilizamos o dedo mesmo do paciente. E na técnica do paralelismo, nós utilizamos os posicionadores. Esse posicionador, apesar de ele estar envolvido aí com plástico, com papel filme, é importante também efetuarmos a descontaminação ou com detergente enzimático ou com hipoclorito de sódio, né, que nós vamos deixar aí dentro de um recipiente plástico e na hora de utilizar, após o uso, na verdade, né, de um paciente, na troca de um paciente para o outro, vamos fazer essa descontaminação prévia e logo em seguida levar para esterilizar. Rolo de saco plástico transparente para a proteção do cabeçote do aparelho de raio-x odontológico, encosto da cabeça da cadeira e bancada auxiliar. Então, é fundamental também a utilização de saco plástico transparente para a gente envolver aquele cabeçote do aparelho de raio-x, porque a gente manuseia com a mão e normalmente nós estamos de luva, né? Luva de procedimento que vai na boca do paciente na hora de posicionar ou o dedo ou o posicionador. Então, automaticamente, nós pegamos ali nós pegamos ali o cabeçote com a luva, então é fundamental que esteja envolvido ali com um saco plástico, tá? Assim como o encosto da cabeça, também da cadeira e a bancada auxiliar. As colgaduras e câmara escura, contendo tanques com solução para processamento radiográfico e lavagem das radiografias.
e as lixeiras na câmara escura para descartar os resíduos do filme radiográfico. E aí, como eu falei, a gente vai ver um pouco mais lá para frente como é que faz esse descarte, para onde é que vai o papel preto, para onde é que vai a folha plumbífera, para onde é que vai o envelope. Aí a gente vai ver um pouquinho mais detalhado. Então, aqui a demonstração, tá, de um operador, né, um profissional, realizando a tomada radiográfica. A gente pode ver toda a paramentação de jaleco, touca, máscara. O paciente também muito bem protegido aqui com o colete de chumbo, tá? Aqui o cabeçote do raio-x envolvido com um saco plástico, o profissional de luva, certo? Então, aqui seria o correto, o ideal durante o processamento aí da radiografia, tá? E aqui fala paramentação clínica e uso de saboneteira acionada com pedal, torneira automática e porta-toalha de papel. Paciente posicionado e protegido com avental e protetor de tireoide plumbíferos. Nessa segunda imagem. Filmes radiográficos, né? Proteção do filme radiográfico intrabucal. Os filmes radiográficos, eles deverão ser embalados com filme plástico PVC, certo? Então, a gente também deve envolver o filme da radiografia com um papel plástico, né? Como eu falei com vocês, o ideal e mais fácil é um saquinho de geladinho, mas a gente pode envolver também com o filme PVC, como mostra aqui nessa imagem. Aqui na primeira imagem a gente tem um filme como ele vem com envelope, né? E ao envolver, ele fica aqui dessa forma: procedimento de embalagem de filme radiográfico intrabucal, utilizando o filme plástico e deixando as bordas na face impressa da película radiográfica. Aqui mais um pouquinho da demonstração de como os filmes eles estão embalados no filme PVC, ou pode ser em saquinho de geladinho também. Em relação aos posicionadores, qual é o ideal, o adequado, né? O adequado nós realizarmos a desinfecção, a descontaminação e como é e quando é que esse posicionador ele vai estar pronto para usar no próximo paciente. Então, após a sua utilização nos procedimentos radiográficos, deverão ser submetidos a desinfecção química, como eu já tinha falado, com imersão em detergente enzimático por 10 minutos. Então, primeiramente, a gente coloca nesse posicionador, utilizou na boca do paciente, fez a tomada radiográfica, como é a descontaminação. Imerge ele aí no detergente enzimático, deixando por 10 minutos. Depois o hipoclorito de sódio a 1% por no mínimo 20 minutos, contidos em recipiente plástico com tampa, tá? Então, vai ter um recipiente plástico com detergente enzimático e vai ter um recipiente plástico com hipoclorito de sódio. Logo em seguida, em que realizarmos aí essa descontaminação com essas duas substâncias, vamos lavar rapidamente. E isso deve ser feito em água corrente para remover toda a solução desinfetante e seguida da secagem com papel toalha. Logo em seguida, a esterilização em autoclave com recipiente adequado, conforme a instrução do fabricante. Pode ser feita a proteção do posicionador com o uso de plástico ou filme plástico PVC, né? Devendo ser lavado com água e detergente após o uso e antes da esterilização em autoclave. Então, esse é o processo aí da descontaminação dos posicionadores. E aqui vamos ver o processo. Primeiro, imergir ele em detergente enzimático ali por 10 minutos. Existem pessoas que gostam de imergir ali em 20 minutos no hipoclorito e tem gente que faz a associação dos dois. Eu não vejo tanta necessidade, mas fica a critério de cada um. Aqui é o posicionador já com o filme também em sua posição, envolto ali com um saco plástico, tá?
E aqui é o posicionador protegido. Temos aí a demonstração das etapas. Quando ele está assim, a gente já pode, né, inserir na boca do paciente. Em relação ao equipamento, nós fazemos essa proteção com saco plástico do cabeçote, da aparelho de raio-x e também do encosto da cadeira. Em relação ao processamento radiográfico, na câmara escura, o operador deve ir sem luva, porque se a gente faz a tomada radiográfica com a luva, né, que vai à boca do paciente, logo em seguida com aquela mesma luva, a gente faz o processamento químico, a gente vai estar levando contaminação, vai estar levando ali fluidos, saliva, sangue, enfim, para o interior da câmara escura, né, para todo aquele equipamento que nós utilizamos. Aqui, na verdade, essa foto é uma câmara escura, no qual a pessoa é um espaço, né, considerado câmara escura, mas o que a gente mais utiliza é aquela câmara escura portátil, aquela pequenininha, né, e se a gente não remover as luvas ou pelo menos não trocar, a gente vai estar levando aí a contaminação para esse recipiente, para o filme, para a cogadura, né, podendo promover aí uma infecção cruzada. Então, o auxiliar realiza a abertura do filme e prende nas colgaduras e deve descartar adequadamente as embalagens do filme. Um invólucro plástico no lixo reciclável, papel preto e lâmina de chumbo no lixo químico. Então, a gente vai ver aqui na figura os locais corretos do descarte, né? A gente já viu que nós temos ali um invólucro plástico, que eu chamo de envelope, temos o papel preto e temos a lâmina de chumbo, a folha plumbífera. Então, o descarte correto, né, é o quê? Isso aqui é muito importante, tá? Porque tem muita gente que pega tudo de uma vez e joga em qualquer lixo e não é o ideal, porque nós temos também um material aqui contaminante, que é o chumbo, tá? Ele deve ser descartável em local especial, que é esse aqui. O resíduo reciclável, que nós vamos descartar vamos descartar o envelope, né? O plásticozinho e... Gente, só um segundo, vou precisar desligar a internet aqui, senão não vai dar. Pronto, retornando. O envelope, né, no resíduo reciclável, e no resíduo químico a gente descarta ali o papel preto, a lâmina plumbífera, e se tiver algum filme radiográfico que não deu certo, que não funcionou, a gente também descarta nesse resíduo químico. Então é importante lembrar, papel preto e algum filme radiográfico, talvez que não tenha dado certo, que tenha queimado, tenha ficado ruim, e a folha de chumbo no resíduo comum. No resíduo reciclável, no resíduo químico, né? Esses 3 componentes aí. Folha plumbífera, folhinha preta e o raio-x se tiver dado errado no resíduo químico. E no resíduo comum, o resíduo reciclável, um invólucro de plástico ou um envelopezinho. Os procedimentos de proteção radiológica ou de radioproteção têm como objetivo proteger o ser humano dos efeitos nocivos da radiação ionizante, para que possa usufruir dos benefícios dessa radiação com segurança. Então, para que a radiografia, né, ela se torne segura, é preciso a utilização de uma proteção, que é o colete de chumbo, né, porque o chumbo ele impede a absorção da radiação ionizante dos feixes de raio-x. Então, não pode esquecer, tá? É fundamental esse colete de chumbo. A utilização dos aventais de chumbo tem a função de impedir a penetração na região do tórax e abdômen, muito utilizados cuja área onde irá fazer o exame não seja essas regiões e que não precisem ser expostos à radiação. O importante também é que
nesse colete de chumbo, esse aqui não é nem o ideal. O ideal é um que vem envolvendo todo o pescoço também, vem uma parte envolvendo o pescoço, que é para a proteção da tireoide, principalmente pacientes que têm problema mesmo de hipertiroidismo, hipotiroidismo, tem que fazer a proteção aí dessa região. Aqui, como mostra aqui nessa imagem, né? Proteção da tireoide de técnicos e acompanhantes utilizados quando a região da tireoide não tem a importância no diagnóstico do paciente, que é o nosso caso, né? A gente não vai radiografar a tireoide, por isso nós não precisamos dela exposto. Muito pelo contrário, precisamos dela protegida. E para isso precisamos envolver aí com a proteção que se chama proteção da tireoide. Ou ela vem anexada, geralmente os odontológicos já vem anexado aqui com o colete de chumbo mesmo, com do restante da região, né, do tórax e abdômen. Ou ela pode vir assim de forma separada, e aí a gente coloca um e depois coloca o outro, mas geralmente eles vêm juntos, vêm grudados. Então, gente, aqui essa aula só para a gente relembrar dos cuidados de biossegurança, principalmente agora nessa parte da radiologia, que é uma parte que vocês vão estar muito à frente, né, na tomada radiográfica, no processo químico, enfim, desde o início até o processo final, né, desse procedimento, a gente precisa estar ciente de que a biossegurança ela tem que vir em primeiro lugar, né? Porque sem a biossegurança, se não tivermos cuidado, nós, por um vacilo, por uma besteira, podemos causar algo muito sério e muito grave, ou para um paciente, ou para a própria equipe. Então, é importante também saber que após o uso de cada aparelho é preciso fazer a descontaminação com álcool 70, o cabeçote, depois que a gente remove aquele plástico, também precisa fazer a descontaminação com álcool 70, né, a cadeira onde o paciente está sentado. Enfim, todo o aparato, todo o equipamento que nós utilizamos. Aqueles que não forem no detergente enzimático e nem na autoclave, na esterilização, precisam ser descontaminados com álcool 70. Aqueles que puderem ir como posicionador, detergente enzimático, hipoclorito e na autoclave, nós vamos fazer esse processo aí da forma correta, tá certo? E aí finalizamos a nossa aula de hoje e qualquer dúvida estarei aí sempre à disposição. Uma boa noite. Tchau, tchau.